Fala galera, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero falar para vocês a respeito do Dia do Índio, ou do mês do Índio. Geralmente quando a gente pensa em indígena, a gente pensa no indígena de uma maneira muito preconceituosa. A gente costuma ver o indígena de uma maneira estereotipada, como se fosse um bicho ou um ser que vive na natureza, andando pelado, como se ele não tivesse direito de circular entre a sociedade ampla brasileira, como se ele não tivesse direitos de se manifestar. Os indígenas do Brasil também sofrem muito preconceito de pessoas que moram perto de aldeias, pessoas que convivem com eles. Para dar um exemplo, em 2008 eu fiz uma pesquisa com alunos do ensino médio em Dourados, Mato Grosso do Sul, quando eu ainda morava lá, com alunos do ensino médio, e eu perguntei para eles o que eles sabiam sobre os indígenas, o que era o indígena para eles. E aí as respostas serviram de maneira geral para confirmar o que eu já imaginava. O indígena é visto de maneira muito preconceituosa como alguém que vive à margem da sociedade, alguém que depende dos favores da sociedade porque não tem capacidade de se manifestar sozinho, de trabalhar, de cuidar de si sozinho, ou que é um mal para a sociedade, que vive às custas da sociedade. Muitos alunos respondiam, o índio é vagabundo, o índio vive às custas do governo, o índio não trabalha, os índios têm muita terra, é muita terra para pouco índio. Ou quando não, que os indígenas roubavam terras, né? No Mato Grosso do Sul tem muito isso, a questão do confronto entre os indígenas e os fazendeiros. Os fazendeiros geralmente têm uma visão de que o indígena está invadindo suas terras porque eles simplesmente querem roubar a terra dos outros e assim por diante, né? E aí esses alunos aprendem essas coisas, eles convivem com essas pessoas e eles aprendem que o indígena é ladrão de terra, que o indígena não trabalha, que o indígena vive às custas do governo e assim por diante. Mas isso é uma visão muito preconceituosa, de pessoas que não entendem a lógica, o porquê do indígena, essa ligação do indígena com a terra. O indígena, ele não pode viver sem a terra, ele tem uma ligação muito forte com a terra. A terra é o ambiente de vida, é o lugar onde eles têm as culturas, as tradições alimentadas e reproduzidas ao longo do tempo. No caso dos Guaranis de Mato Grosso do Sul é o Tecorá, é o lugar onde eles se reproduzem culturalmente, é a morada do indígena. E por esse motivo os indígenas são muito perseguidos, a distribuição de terra para os indígenas ela é muito retardada por causa dessas questões. É um direito desde a Constituição de 1988 que o índio tem a terra, só que as terras não são entregues para os indígenas porque sempre existe um impedimento, sempre existe alguém reclamando que aquela terra é dele. E aí a gente volta ao período colonial, quando os índios já moravam nessas terras e foram expulsos, foram massacrados, foram mortos e assim por diante. Aí a gente poderia abrir um leque de discussão muito ampla, que envolve paixões muito fortes, pessoas defendendo o indígena, pessoas defendendo que o índio bom é índio morto, né? Tem o fazendeiro que defende o índio morto, o índio defendendo a sua própria terra e buscando meios de conseguir essa terra. Por isso que existem índios que estão buscando as universidades, se formando, buscando seus direitos, se manifestando através dos meios políticos, através dos movimentos sociais e assim por diante. O que a gente tem que entender é que os índios são humanos, né? Algumas pessoas endeusam os indígenas como se eles fossem seres da natureza, que eles devessem ser protegidos porque são coitadinhos e etc. Na verdade, a gente tem que ver que o indígena é um ser humano como qualquer um, com culturas diferentes, com línguas diferentes, com maneiras diferentes de encarar, por exemplo, a religião. No Brasil, a gente tem centenas de etnias diferentes, não são todos iguais. Então, quando a gente fala de indígena, a gente tem que falar de indígena no coletivo, né? Indígenas, porque existem centenas de etnias diferentes, assim como existem mais de 200 línguas diferentes no Brasil. O Brasil não tem uma língua indígena só, o Brasil não tem um povo indígena só, e também essas 200 línguas não são dialetos. Geralmente a gente diz, isso é dialeto. A gente está olhando a partir da nossa língua, como se a nossa língua fosse mais importante por ela ser a língua oficial do país e assim por diante. Na verdade são línguas, né? As 200 línguas que os indígenas falam, ou mais, alguns povos não têm contato nenhum com a civilização, a dita civilização, ou os brancos, como a gente também chama, porque na verdade não são brancos, né? São mulatos, são negros, são asiáticos. O Brasil é uma mistura de povos diferentes. Então, quando a gente pensa no indígena, a gente tem que pensar que ele é humano, né? Como todo mundo, ele também tem defeitos, tem qualidades e assim por diante.
E quando a gente pensa em direito indígena da mesma maneira, a gente tem que pensar que as entidades que cuidam dos indígenas, elas não podem ver o indígena como um coitadinho, né? Elas não podem proteger simplesmente o indígena, elas têm que promover o direito deles à automanifestação, à autoafirmação, o direito de que o indígena, como todo mundo, deve se manifestar e ser cuidado pela sociedade, pelo governo, né? Como todo mundo tem direito. E da nossa parte, a gente tem que começar a entender o indígena, a gente tem que começar a saber que o indígena existe, né? Muita gente não sabe que ele existe. Eles estão por aí, existem aldeias em várias cidades do Brasil que o pessoal dessas cidades não sabe que existe. Mato Grosso do Sul, por exemplo, em Dourados, onde eu morei, a aldeia tem mais de 30 mil habitantes, né? Ela é um bairro praticamente da cidade, com 30 mil habitantes, 30 mil indígenas. E agora, onde eu moro, em Guaramirim, tem também uma aldeia aqui perto da cidade, só que muita gente nem sabe que ela existe, nem sabe que existe índio aqui. Só vem o índio quando tem alguém vendendo cesto na rua ou pedindo alguma coisa, enfim, assim por diante. Aí esse preconceito de que o indígena não trabalha, que ele fica circulando pela cidade como se ele não tivesse nada para fazer da vida. Então é isso, quando a gente pensar em Dia do Índio ou Mês do Índio, a gente pensar no indígena do Brasil, a gente tem que pensar que ele é um ser real. Ele não pode ser visto como aquele que está no livro, né, com uma imagem estereotipada, parada no tempo, porque a cultura indígena também se transforma. Ela não é parada no tempo, assim como a nossa cultura também não é parada no tempo. A gente aprende o tempo todo, a gente se transforma, as gerações se transformam, assim os indígenas também. E como eu estava falando em outro vídeo, conforme a gente vai entendendo o indígena, a gente também vai ficando mais tolerante, vai conseguindo entender a diferença, a maneira diferente deles se organizarem, que não é a mesma lógica que a nossa. Nós vivemos a lógica do capitalismo, que a gente tem que comprar coisas, a gente tem que ter coisas para viver, porque senão supostamente a gente não conseguiria viver sem elas. Celulares, carro, casa, roupa de marca e assim por diante. O indígena não tem essa visão, ele não tem esse jeito de pensar a sociedade dele. Claro que no contato existe também muitos problemas causados pela nossa sociedade e a sociedade deles. O contato ele cria uma crise de identidade em muitos casos. No Mato Grosso do Sul existe muito caso de suicídio porque os indígenas, ou jovens indígenas principalmente, eles perdem a identidade cultural ou eles entram numa crise de identidade muito forte e aí eles acabam se suicidando. Existe um grande número de suicídios em Mato Grosso do Sul por questões sociais, porque eles não se inserem numa sociedade nova e também não conseguem se ver na sociedade em que eles estão inseridos originalmente. Então vamos tentar entender o indígena, vamos tentar entender que ele é um ser humano e ele merece respeito, ele merece ser compreendido na sua própria cultura, na sua própria forma de manifestação. E aí a gente vai conseguir oferecer para o indígena uma qualidade de vida maior, porque a gente também vai entender a diferença deles, a maneira como eles se manifestam. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Fique à vontade para comentar. Aliás, é muito importante que vocês comentem para eu fazer outros vídeos e a gente conversar a respeito, inclusive nos comentários. É isso. Um abraço. Tchau!